primeira sua no comando da Ponte Preta, o time que vinha aí de um jejum de 10 jogos, mas eu queria falar especificamente de hoje, do primeiro tempo, que o time rendeu bem e na minha visão e de alguns colegas foi o primeiro tempo de melhor desempenho da Ponte em toda a temporada. Eu queria que você falasse se com essa formação titular aí você acha que está mais perto do ideal e o que você planejou ao longo da semana para que o time tivesse uma postura tão boa hoje na primeira etapa? Olha, eu acho que o time teve uma postura boa nas duas etapas, né? A gente joga contra um adversário que hoje está muito mais formado do que o nosso adversário, do que o nosso time. Então, eu vi situações importantes de você ser agressivo, de você, na hora que baixar a linha, você ser forte defensivamente. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro é em questão dos jogadores que saíram, né? Nós estamos aqui hoje com orações, todo mundo fala, fizemos orações antes do jogo, fizemos oração após o jogo, em função do problema particular que o Fabrício está passando, né? Então é um problema que foge do controle dele, da família, e está no controle de Deus. E o Fabrício, desde quinta-feira à noite, vem enfrentando esses problemas e por isso mesmo que ele não foi para o jogo. O Wesley, no primeiro treinamento que nós fizemos na semana, nós fizemos um trabalho de força e na hora da transferência, que é um trabalho que se faz após o trabalho de força, ele sentiu um incômodo no posterior. Eu até não sei o resultado do exame, mas também esse jogador, desde terça-feira, ele ficou fora de treinamento. O Anjos recebeu de mim essa semana um tratamento especial. Como sempre eu procuro tratar todos os meus jogadores. Achei ele um pouco mais abalado psicologicamente, em função de cobranças, em função até mesmo de ser um jogador que o apuro técnico ele é mais do que as condições, muitas vezes, físicas. Por ser da cidade, por ser um garoto maravilhoso, sentiu realmente um pouco mais essa cobrança em cima dele e eu resolvi nem relacioná-lo, né? E naturalmente eu estou falando sobre isso porque se fala muito de escalação, se fala muito disso, daquilo, então eu quero deixar bem claro os três problemas da mudança. As mudanças. O que eu quero também deixar claro é o seguinte, hoje nós estávamos aí, gente, com 11 ou 12 jogadores que não participaram do Campeonato Paulista. 2 jogadores que entraram hoje, você entende? Fizeram o Alisson fez 3 treinamentos e o Fraga fez um treinamento. Quem me deu condição de escalar o Fraga foi... O Fraga atrasou um pouco seus exames médicos, né? Teve que fazer uma apuração maior nos seus exames médicos. E quem me deu condições de usá-lo, de colocar até para jogar, foi a preparação física, porque todos os testes físicos que ele fez, né? Ele estava acima da média e por isso mesmo nós usamos. A intenção do Norberto, todo mundo sabe que eu gosto demais do futebol do Norberto, você entende? Tem-se uma cobrança maior em cima do Norberto pelo que nós fizemos no Paulista, mas o Norberto conhece esse campeonato, um jogador extremamente técnico, não estava ainda no seu melhor, mas a única bola que ele foi no fundo, a assistência dele foi sensacional. Mas o que nós temos que colocar a todo mundo também, que nós entramos com um time hoje com uma média de idade de 25,2. Né? O meu volante tem 18 anos, o meu segundo volante 20 anos, o meu zagueiro 20 anos, o outro volante, o canhoto, o Ramon, tem 23 anos. Quer dizer, então, ontem eu tive uma conversa, antes de ontem eu tive uma conversa mais agressiva com meus jogadores de marcação e falei para eles, você entende? Principalmente para esses 3, eu não tenho preocupação de juventude, de colocar jogador jovem para jogar. Esse menino, no caso o Amaral, gente, ele nasceu para jogar bola. Ele nasceu para jogar bola. Ele é bom na bola parada ofensiva, ele é bom na bola parada defensiva, ele sabe jogar. É um jogador que está maturando ainda, tanto que está sentindo um pouco o jogo. Eu acho que nós estamos num processo, primeiro de aprendizado, sempre, né? E um processo de você ter um time com um perfil diferente. Então todos esses jogadores do meio campo, eu discuti com a minha direção. Eu quero jogadores com perfil diferente do que nós temos. E com muita intensidade. Porque eu acho que esse campeonato da série, ele é um campeonato de muita intensidade. Um campeonato de muita disputa, de muito um contra um, mas não só nas jogadas ofensivas, mas também nas jogadas defensivas. Alguns números
Eu fiquei impressionado hoje, porque teve um número que eu não vou colocar publicamente, porque senão vão falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou das antigas, e eu sou mesmo, sem problema. Teve uns números que eu falei para eles, vocês têm uma obrigação de fazer isso. Eu demarquei um setor de campo e falei para eles, nesse setor vocês têm a obrigação de fazer uma coisa. E eles fizeram muito bem feito. Eu acho que isso fez com que o jogo tivesse uma competitividade muito grande e, naturalmente, é uma vitória, depois de tanto tempo sem ganhar, é uma vitória merecedora por parte da torcida que nos últimos 15 minutos jogou demasiadamente com a gente, né? Fez o mesmo esforço que nós fizemos, fora de campo o torcedor fez porque sentia que ali era um momento de todos, era um momento de guerrear, era um momento de você buscar, sim, no algo mais, a segurança de uma vitória. Enfrentamos um grande adversário, um adversário muito melhor formado nesse momento, né? Vem de 5 jogos decisivos. Eu sempre falo, quando o time decide muito, ele encorpa. O CRB chegou encorpado, ele chegou com uma semifinal da Copa do Nordeste, de decisão, perdeu nos pênaltis para o Ceará. Ele chegou de uma decisão semifinal contra o CSA, uma decisão contra o Asa de título e um Vasco na primeira rodada deles. Quer dizer, então é um time que chegou muito inteiro, muito forte. Só que nós fomos mais fortes na minha visão. Hélio, primeiramente, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. A equipe da Ponte Preta hoje teve uma outra postura comparado com os 2 últimos jogos da Ponte, uma postura mais ofensiva, guerreando, tendo mais finalizações também. E uma curiosidade sobre a pergunta. No jogo contra o Grêmio e contra o Operário, o senhor fez apenas 4 substituições e hoje também. Por que apenas 4 substituições e deixar um para trás? Circunstâncias do jogo. Hoje, na hora que eu sabia que eu ia ter que mexer com o Norberto, que para mim foi até muito tempo dentro do campo, eu olhei assim, eu falei, pô, mas eu vou mexer em mais quem? Para mim fazer a quinta. O meu assistente, que é o Guilherme, pai, nós não temos mais tempo. Nós temos que fazer a substituição. Eu olhei para dentro do meu campo, né? Claro, eu tenho a minha visão. Eu falei, pô, mexer com quem? Né? Eu tinha que ter profundidade com o Danilo, que estava inteiro. O Lucas foi um monstro, tecnicamente e taticamente. Quer dizer, num momento como aquele ali, eu podia até mexer nessas 2 peças. O menino tinha entrado. Então, eu achei que o melhor mesmo era só fazer a recomposição da lateral. No caso, com o Bernardo no lugar do Norberto. Não é eu que quero fazer só 4, não. Eu quero fazer 5, quero fazer sempre todas, porque o jogo impõe muito isso. Só que, na minha visão, não trouxe problema isso pra gente. E a questão é o seguinte, nós estávamos totalmente em fase de transição no jogo contra o Grêmio. O Grêmio é um time que todo mundo sabe, se você entrar muito dentro dele, ele gosta disso. Então, o que eu fiz? Eu disputei, nós colocamos contra o Grêmio gosta disso, então eu vou gostar disso também. Eu vou baixar a minha marcação, para você também iniciar uma competição equilibrada. Usamos do mesmo artifício no jogo contra o Operário. Contra o Operário nós tivemos um problema seríssimo de adaptação ao campo. Né? As pessoas muitas vezes não entendem. O campo do Operário foi melhor para o Operário? Foi. Né? Mas ele foi ruim para os 2? Foi. Porque o Operário estava trocando a grama, colocando a grama de inverno, que é uma grama, todo mundo sabe que no sul trabalham muito assim, e a grama não tinha chegado ainda, e eles colocaram, para essa grama, eles colocam uma fase de areia, para a água fazer essa grama chegar. Né? E o campo ficou horrível para nós trabalhar. Agora, as nossas intervenções defensivas no jogo contra o Operário me irritou muito. Não me deixou legal. Porque eu não posso baixar a marcação e não marcar muito. Você está entendendo? Se eu baixei a marcação, eu tenho que marcar muito, porque eu estou trazendo o adversário para dentro, para próximo do meu gol. E eu quero deixar bem claro, o meu time se preparando fisicamente como está, ficando homogêneo fisicamente, porque eu tenho hoje retorno do Norberto, retorno do Fábio, o Ramon jogou há 30 e poucos dias atrás, eu tenho um garoto de 18 anos jogando, que queira ou não queira, o cansaço dele pode acontecer até por questões também psicológicas, porque é um menino que não está acostumado a receber tantas informações e tantas exigências que um jogo do profissional faz em relação à base. E eu acredito que o Fábio também, né? Então e esses jogadores que estão chegando, nós vamos ficar com um grupo mais homogêneo fisicamente, e eu sou partidário que eu gosto de jogar com a marcação adiantada. Você entende? Eu gosto de jogar com a linha alta. Os últimos 3 anos eu joguei desse jeito. Quando eu falo eu joguei sobre meus times.
foi assim no Paysandu, 1 ano e meio, foi assim no Náutico, durante 1 ano e meio. Eu gosto, sabe? Mas eu também tenho que sentir o que o meu grupo, eu estou vendo o meu grupo mais preparado fisicamente, acabou. Hoje é outro nível a questão física desse time. Consequentemente, eu posso sim adiantar a marcação de acordo com aquilo que a gente vê do adversário. Vinícius Parel, Rádio Central. Boa noite, Hélio. Boa noite, Vinícius. Você comentava na sua entrevista coletiva ontem sobre esses atletas novos que chegaram e que isso te preocupava. Hoje você colocou o Fraga, colocou o Alisson também. Isso já te deu uma noção do que você pode tirar desses atletas, inclusive daqueles que não entraram, que você já pôde observar durante a semana? É o que você pretendia para o elenco? Eu acho que nós não conseguimos trazer aquele meia pensador, e não foi por incompetência da nossa direção. Você entende? Nós batemos em vários nomes. O clube chegou a pagar empréstimo e não conseguimos trazer. Chegou a falar, não, paga empréstimo, paga tudo. Que é coisa hoje que nessa divisão não tem muito, né? Porque o número de jogadores que nós temos para essa divisão ele é muito alto no Brasil. O clube tentou de todas as maneiras e não conseguimos. Mas eu também não questiono minha direção e não estou insatisfeito com isso, não. Eu acho que nós temos variações, né, que a gente pode usar. E eu vou deixar bem claro, eu gosto da trinca. E o Ramon veio por isso, por ser um canhoto. Porque a partir do momento que eu pedi Jesus, porque desde o primeiro jogo, mesmo sem Jesus estar nas melhores condições na minha estreia em Mirassol, eu queria fazer essa estrutura. Um volante por trás, Jesus pela esquerda e o Naldi pela direita. Foi assim que o Jesus jogou muito bem comigo no Náutico, né? Então eu sempre pensei nisso. Quando eu tive a possibilidade de trazer o Ramon, um canhoto, jogador de mobilidade, um jogador técnico de muita agressividade da marcação, eu optei pela trinca. Eu acho que essa trinca, com a estrutura de 3 atacantes e com laterais bem agressivos, ela pode nos dar condições boas, porque eu posso sim marcar na frente. Quando você tem 2 jogadores muito ágeis de marcação nas laterais do meio campo, é o caso do Naldi, é o caso do Ramon, e eu tenho por trás, né, parece brincadeira, mas por trás de uma trinca dessa, eu tenho um jogador que a gente usa jogador muito experiente, porque é um jogador que flutua de acordo com as jogadas do adversário. E aí você vê um menino desse com 18 anos fazendo isso com uma facilidade, com uma tranquilidade impressionante, né? Então ele é um jogador jovem, mas com a cabeça que eu sempre falo pro pessoal. Isso é muito do Brasil, né? Deus faz os jogadores nascerem no Brasil de uma coisa impressionante. Esse menino é impressionante, esse garoto. 18 anos. Esse ano, antes de chegar a mim, ele treinou 15 dias, porque ele estava naquelas férias do time de São Paulo, né? E o clube estava remodelando, estava mexendo muito na base e trouxe um grande profissional, que é o Edson, né? Então esse garoto tem pouco treino, daqui a pouco não vão cobrar tanto, porque ele pode oscilar, porque não é simples as informações, o jogador pode ter pequenos problemas, mas eu estou muito feliz com isso. Eu acho que eu sempre acreditei, eu sempre trabalhei, o grupo sempre trabalhou, o grupo sempre acreditou, e eu acho que nós temos que trabalhar assim. Nós temos que trabalhar pensando que nós vamos sempre melhorar e que as dificuldades elas vão aparecer, como vai ser o jogo contra o Vasco lá em São Januário. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas, boa noite. Eu queria que você falasse um pouco o que essa vitória pode trazer de benefícios para o vestiário da Macaca e que você projetasse o duelo de quarta-feira contra o Vasco fora de casa. Obrigado. Olha, eu sou um treinador de comprometimento de grupo. Eu tenho que fechar grupo. Não está sendo simples isso na Ponte Preta, porque por vários motivos nós estamos com um número muito grande de jogadores, né? Eu e minha comissão técnica, juntamente com a nossa direção, estamos elaborando trabalho para todo mundo trabalhar, respeitando todo mundo, né? Colocando todo mundo em condições. Afastamento de um jogador ou outro, isso é natural, né? Isso acontece em qualquer clube. A Ponte Preta tem os seus problemas, nós temos os nossos problemas, mas hoje eu já sinto um grupo muito mais fechado, sabe? Eu tive uma reunião com eles na segunda-feira, né? Mostrando para eles algumas coisas. Eu sou pesado nas minhas reuniões, você entende? Eu não tenho vergonha de cobrar jogador, eu não tenho vergonha
Eu falo assim, derrota não pode gerar crise, mas derrota tem que gerar reflexão e cobrança. A cobrança não é externa, porque eu tenho que assimilar essas cobranças externas, eu não posso deixar bater os jogadores. Agora, lá dentro da nossa sala, da casa nossa, que é o nosso vestiário, eu não posso ter vergonha e eu não posso deixar de criar uma situação em cima de derrota, como foi do Operário, que eu não gostei do primeiro tempo. No segundo tempo a gente deu uma melhorada, mas houve cobrança, houve treinamento, houve dedicação dos jogadores, terminamos bem a nossa semana em termos de trabalho e o resultado veio porque eu sempre falo com eles. Vocês trabalham muito, mas só vocês que dão um presente final para vocês. Então a gente trabalha a semana toda, mas quem dá o presente para a gente ter o vestiário alegre é o esforço último, né? E foi o esforço que eles tiveram e eu estou feliz por eles, né? Eu estou feliz pelo clube, pela direção que tem nos apoiado, né? E naturalmente, quarta-feira tem outro jogo. Você ganha, daqui a pouco eu estou falando de uma vitória, hoje eu tenho que estar preparado, porque o futebol é muito danado. Então não tenho que comemorar mais. Nós temos que pensar no Vasco, que também tem os seus objetivos e os seus problemas como nós. Hélio, boa noite, Gustavo do Senhor também. 6 jogos atrás você não conseguiu nenhuma vitória pela Ponte, imagino que vinha aí se cobrando muito para conseguir esse triunfo. Para você, qual que é o peso dessa vitória em casa, diante da torcida logo no começo da Série B? O peso é de estabilizar o clube, estabilizar o trabalho. Eu sou muito realista com futebol. No ano passado, nessa divisão, eu fiquei 14 jogos sem perder. É o recorde da divisão com o Náutico. E agora eu estava 6 jogos sem ganhar, mas eu não trago isso para o desequilíbrio, né? Eu não posso desequilibrar. Eu acho que essa vitória, ela dá uma sustentação para você continuar fazendo um trabalho que ele é muito difícil, porque nós estamos mudando sim o perfil do grupo de jogadores. Nós estamos mudando mesmo, você entende? Eu junto com a direção, colocamos o dedo nessa ferida e qualquer mudança, a sustentação é com vitória. Então eu acredito que essa vitória vai nos dar uma sustentação para continuar o trabalho. Isso que foi de mais importante nesse jogo. Boa noite, Hélio. Boa noite. Da Ponte News. Mais um dado aí para o seu conhecimento. A Ponte Preta pegou 2 campeões estaduais aqui no estádio e fez 4 pontos. Exatamente, bem lembrado. Agora eu queria que você comentasse esse número de finalizações que a Ponte Preta teve nesse jogo. Foi mais do que o dobro do adversário. Mais do que o dobro do adversário e mais do que as duas partidas. A que se deve isso e como que você já projeta essas finalizações em todos os jogos do campeonato? Olha, eu acho que o posicionamento da equipe propiciou isso. Nós jogamos mais próximo do gol do adversário. Então isso aí foi propiciado, né? Pra você ter uma ideia, nós tivemos 9 escanteios a nosso favor e o adversário só teve 2 escanteios. As intervenções do goleiro do adversário foram maiores do que a nossa. As finalizações, como você frisou, as nossas foram maiores. Vários quesitos nós fomos maiores, fomos melhores. E esses números nos levou a ter um jogo dificílimo e que se nós não tivéssemos esses números, nós fatalmente perderíamos o jogo pela capacidade e qualidade do adversário.